O milagre que mudou a vida de Fernando, da desonestidade à bênção de Deus. Fernando sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, casado com a Ana e pai de 2 filhos pequenos, ele carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a família sozinho. Trabalhava há mais de 10 anos como operador de máquinas em uma grande fábrica de peças automotivas em São Paulo, mas o salário mal dava para pagar as contas básicas. A cada mês, era a mesma luta: aluguel, luz, água, supermercado, e sempre faltava algo. A pressão era tanta que, há cerca de 1 ano, ele começou a andar um jeitinho para complementar a renda. No início, eram apenas pequenas quantidades de material que ele desviava da empresa: parafusos, peças pequenas, coisas que ninguém notaria. Depois, passou a alterar relatórios de produção para justificar horas extras que não havia feito. O dinheiro extra aliviava a tensão em casa, mas o peso na consciência era insuportável. Fernando dormia mal, acordava com o coração acelerado e vivia com medo de ser descoberto. A mentira estava consumindo sua paz. Até que, um dia, o pior aconteceu. Uma auditoria interna flagrou as irregularidades. Fernando foi chamado para uma reunião com o gerente e o departamento de RH. Quando viu os documentos na mesa, com seu nome destacado em vermelho, sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Senhor Fernando, nós temos provas de desvio de material e fraude em relatórios. A empresa vai tomar as medidas cabíveis, disse o gerente, com voz fria. Na mesma hora, ele foi suspenso, e a demissão por justa causa era apenas uma questão de dias. Ao chegar em casa com a notícia, o desespero tomou conta. Ana chorava abraçada às crianças, enquanto ele, paralisado, não sabia o que fazer. E agora, Fernando? Como vamos pagar as contas? Como vamos comer? Perguntava a esposa, entre lágrimas. Ele não tinha resposta. A vergonha, o medo e a culpa o sufocavam. Naquela noite, depois que todos dormiram, Fernando se trancou no banheiro e chorou como nunca. Deus, se tu existes, me ajuda. Eu não aguento mais, sussurrou, com as mãos trêmulas. Foi então que se lembrou de um colega de trabalho, o seu João, um homem simples, mas sempre sorridente, que falava com entusiasmo da Igreja Universal do Reino de Deus. Lá é diferente, Fernando. Os pastores oram com unção, e Deus faz milagres, dizia ele, várias vezes. Fernando nunca havia dado muita atenção, mas, naquela noite, sem ter aonde ir, pegou o celular e buscou o endereço da igreja mais próxima. No dia seguinte, com o coração apertado, entrou pela primeira vez na Universal. O que ele encontrou ali foi algo que nunca havia visto antes. O ambiente era cheio de fé, com pessoas orando em voz alta, louvando a Deus com entusiasmo. Um pastor se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Meu irmão, o que te traz aqui hoje? Fernando, com a voz embargada, contou tudo: a desonestidade, a demissão, o desespero. O pastor ouviu com atenção e, então, disse algo que marcou sua vida: Deus não desiste de ninguém. Ele pode transformar sua história, mas você precisa se render a Ele de verdade. Naquele mesmo dia, Fernando participou de uma corrente de oração. O pastor ungiu sua testa com óleo sagrado e começou a orar com autoridade: Em nome de Jesus, quebra-se toda maldição de pobreza, de desonestidade, de medo. Espírito de mentira, sai agora da vida deste servo de Deus. Fernando sentiu algo estranho, como se um peso fosse tirado de suas costas. As lágrimas escorriam sem parar, e, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz inexplicável. O pastor então o convidou para participar da Fogueira Santa das terças-feiras, um culto de libertação onde Deus age com poder. Traga sua fé, traga sua oferta, e Deus vai abrir as portas que o homem fechou, disse. Fernando, mesmo com pouco dinheiro, separou o que podia, um dízimo e uma oferta de fé, e voltou na terça seguinte. O culto era intenso, louvor forte, orações de autoridade, pessoas sendo libertas de vícios, doenças e problemas financeiros. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre no emprego, Fernando foi para a frente. Deus é fiel, declarou o pastor, enquanto impunha as mãos sobre ele. O que o inimigo roubou, Deus vai restaurar em dobro. Em nome de Jesus, este homem terá um emprego melhor, com salário digno, e a vergonha será trocada por honra. A igreja inteira começou a clamar: É nosso, Senhor! É nosso! Fernando chorava, abraçado ao altar, sentindo que algo sobrenatural estava acontecendo.
3 dias depois, o milagre começou a se manifestar. Um antigo supervisor, que havia saído da empresa há alguns meses, ligou para Fernando. Ouvi falar do que aconteceu, e sinto muito. Mas olha, estou abrindo uma pequena oficina mecânica e preciso de um bom operador. Se você tiver interesse, podemos conversar. Fernando não acreditava no que ouvia. Na reunião, descobriu que o salário seria quase o dobro do que ganhava antes, com horários flexíveis e a possibilidade de crescer junto com o negócio. Mas o melhor ainda estava por vir. Na primeira semana de trabalho, enquanto organizava as ferramentas, Fernando encontrou um envelope com dinheiro dentro de uma gaveta. Eram R$ 2.500 o suficiente para quitar as dívidas mais urgentes. Ele poderia ter ficado com o dinheiro, como fazia antes, mas desta vez, algo dentro dele o impediu. Procurou o patrão e entregou o envelope. Isso aqui é seu, chefe. Não é meu. O homem ficou surpreso, olhou para Fernando com respeito e disse: Você é honesto. Isso é raro hoje em dia. Deus abençoe você. A partir daí, as bênçãos começaram a fluir. A oficina cresceu, Fernando foi promovido a gerente, e em menos de um ano, ele e Ana conseguiram comprar uma casinha simples, mas própria. As noites de insônia acabaram, o medo deu lugar à gratidão, e a família voltou a sorrir. Hoje, Fernando é um cooperador fiel da Igreja Universal. Toda semana, ele está presente nos cultos, participando das campanhas de fé, das vigílias de oração e dando seu testemunho no altar para encorajar outros que passam por lutas. Deus não olha para o nosso passado, mas para o nosso coração, diz ele, com os olhos brilhando. Eu era um ladrão, um mentiroso, mas ele me transformou. A Universal me ensinou que a verdadeira prosperidade não vem da desonestidade, mas da fé e da obediência a Deus. Sua lição de vida é poderosa. Quando entregamos nossos problemas a Deus, Ele não só resolve, como nos dá muito mais do que perdemos. A desonestidade traz dinheiro rápido, mas destrói a alma. A fé em Deus traz bênçãos que nenhum salário pode comprar, paz, honra e um futuro seguro. E assim, Fernando, que já esteve à beira do abismo, hoje é um exemplo vivo de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres acontecem para quem crê. Fernando não imaginava que sua história de transformação iria tocar tantos corações. Após dar seu testemunho no altar, muitas pessoas se aproximaram dele, chorando e pedindo oração. Entre elas estava uma mulher chamada Marisa, que trazia no olhar o mesmo desespero que ele já tinha sentido um dia. Pastor, eu não aguento mais, confessou ela, com as mãos trêmulas. Meu marido me abandonou, estou desempregada e tenho 3 filhos para criar. Já pensei até em coisas ruins, mas ouvi seu testemunho e algo me disse que Deus pode me ajudar também. Fernando reconheceu naquele momento que Deus o estava usando. Ele a abraçou e disse: Marisa, eu já estive onde você está. Mas hoje eu tenho um emprego honesto, minha família está unida e, acima de tudo, tenho paz. Deus não te abandonou. Vamos orar juntos? Naquela mesma noite, durante a reunião de oração, o pastor convidou Marisa para subir ao altar. Enquanto os obreiros impunham as mãos sobre ela, Fernando orou com fé: Senhor, assim como o Senhor me libertou, liberte essa irmã. Abra as portas que o inimigo fechou. Os dias seguintes não foram fáceis, mas Marisa não desistiu. Seguiu as orientações da igreja, participou das correntes de oração, jejuou e leu a Bíblia. Uma semana depois, recebeu uma ligação de uma antiga colega de trabalho, oferecendo-lhe um emprego em uma empresa de limpeza. Não era o salário dos sonhos, mas era uma porta aberta. Eu não tinha nem dinheiro para o ônibus, mas a igreja me ajudou com a passagem, contou Marisa emocionada, meses depois, ao dar seu próprio testemunho. Hoje, não só tenho meu emprego, como também fui promovida. E o melhor, meus filhos estão na escola da fé, aprendendo sobre Deus. O que o diabo queria usar para me destruir, Deus transformou em bênção. Fernando, ao ouvir aquelas palavras, sentiu o coração transbordar de gratidão. Isso é a obra de Deus, pensou. Ele não só mudou minha vida, como está usando minha história para mudar a vida de outros. E assim, o que começou como um homem quebrado, sem esperança, se tornou um ciclo de milagres. Fernando continuou frequentando a Universal, agora não só como um membro, mas como um obreiro voluntário, ajudando outros a encontrarem o mesmo caminho de fé. Ele aprendeu que, na CCB, ninguém é deixado para trás.
Cada história de dor pode se tornar um testemunho de vitória, cada lágrima regada com oração pode florescer em alegria. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, diz ele sempre, com um sorriso no rosto. Basta crer. Um dia, enquanto Fernando ajudava na recepção da igreja, uma mulher chamada Marisa entrou com os olhos inchados de chorar. Ela carregava uma bolsa surrada e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado. Não aguento mais, ela sussurrou, como se as palavras doessem ao sair. Meu filho está nas drogas, meu marido me abandonou, e a justiça quer tirar a guarda da minha criança. Dizem que eu não sirvo nem para ser mãe. Fernando reconheceu aquela dor. Era o mesmo desespero que ele já tinha sentido. Sem hesitar, ele a levou até um canto tranquilo do templo e colocou a mão em seu ombro. Marisa, eu também já achei que tudo estava perdido. Mas aqui, Deus não olha para o que nós já erramos. Ele olha para o que Ele pode fazer através de nós. Enquanto falava, Fernando lembrava de cada palavra que tinha ouvido na igreja nos seus piores dias, palavras que agora saíam dele como água viva. Ela abaixou a cabeça. Mas e se já for tarde demais? Foi então que o pastor se aproximou, como se Deus mesmo o tivesse enviado na hora certa. Nunca é tarde para Deus, disse-lhe com firmeza. Hoje mesmo vamos orar por você e pelo seu filho. A mesma força que ressuscitou Jesus pode transformar qualquer situação. Marisa não resistiu. Ali, entre lágrimas e fé, ela entregou tudo nas mãos de Deus. As semanas passaram, e Fernando não desistiu de Marisa. Ele a levava aos cultos, a apresentava a outras pessoas que tinham passado por lutas semelhantes, e sempre reforçava: a vitória está perto. Só não desista agora. Até que, numa tarde, o telefone de Marisa tocou. Era a voz trêmula do filho, do outro lado da linha: Mãe, eu tô limpo. Um amigo me levou numa igreja e, eu quero voltar para casa. Quando ela contou a notícia a Fernando, os dois caíram de joelhos no meio do salão da igreja, chorando e agradecendo. Você viu? Deus não esquece de ninguém, ele exclamou, enquanto outros irmãos se juntavam em louvor. Mas o milagre não parou por aí. Pouco tempo depois, o marido de Marisa, que havia sumido há meses, apareceu na porta da CCB. Ele tinha ouvido falar das mudanças na vida da família e queria ver com seus próprios olhos. Não sei o que está acontecendo aqui, mas eu preciso disso também, admitiu, com a voz quebrada. Fernando sorriu, lembrando de como ele mesmo havia entrado naquela igreja arrasado. Isso aqui é o poder de Deus, meu irmão. E ele tem um lugar para você também. Hoje, Marisa e sua família estão restauradas. O filho está na escola, o marido voltou a trabalhar, e ela mesma se tornou uma obreira, assim como Fernando. Toda vez que alguém novo chega à igreja com o coração partido, eles estão lá para dizer: nós já estivemos onde você está. Mas Deus nos tirou do lixo e nos colocou num trono de vitória. E assim, o ciclo continua. Uma vida transforma outra, que transforma mais outra. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado, são realidades que acontecem todos os dias, para quem crê. Fernando agora entende que sua maior missão não é só ser salvo, mas ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar outros. Quando você pensa que tudo acabou, ele costuma dizer, olhando nos olhos de quem ainda duvida, é justamente ali que Deus começa a agir. No mesmo bairro onde Fernando e sua família encontraram a restauração, morava uma jovem chamada Mariana. Aos 22 anos, ela já tinha uma filha de 3, um histórico de relacionamentos abusivos e uma dependência química que a deixava cada vez mais isolada. As noites eram longas, cheias de choro e desespero, enquanto a menina dormia no quarto ao lado, sem entender por que a mãe às vezes sumia por dias. Mariana se sentia como um caso perdido, um erro sem conserto. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto procurava um lugar para se abrigar, viu um cartaz colado no poste: Deus tem um plano para você. Venha conhecer a CCB. Ela não tinha forças nem para acreditar, mas algo a levou até a porta da igreja. Lá dentro, o coro cantava com uma alegria que ela não via há anos. E foi então que viu Fernando, de pé ao lado do púlpito, com os olhos brilhando enquanto falava sobre segunda chance. Sua voz era firme, mas cheia de uma compaixão que só quem já esteve no fundo do poço pode ter. Deus não olha para o que você foi, ele disse, como se estivesse falando diretamente com ela. Ele olha para o que você pode ser. Mariana não aguentou.
As lágrimas caíram, e ela saiu correndo antes do culto acabar. Mas Deus já tinha começado a trabalhar. Na semana seguinte, uma irmã da igreja bateu à sua porta com uma cesta básica e um convite para voltar. Desta vez, ela ficou. E ouviu o testemunho de uma mulher que, como ela, tinha sido escrava das drogas, mas agora era livre. Não foi fácil, a irmã disse, segurando sua mão. Mas Jesus não desistiu de mim. E não vai desistir de você. Os primeiros meses foram difíceis. Mariana tremia nas reuniões de oração, lutava contra as crises de abstinência e tinha medo de não conseguir criar a filha sozinha. Mas a igreja a abraçou. As irmãs se revezavam para cuidar da menina enquanto ela ia aos cultos. Os obreiros oravam com ela até tarde, quando o desespero apertava. E Fernando, que já tinha visto Deus transformar cinzas em beleza, não deixava ela esquecer: cada dia que você resiste, é uma vitória. Cada passo que você dá, é Deus te carregando. Um ano depois, Mariana subiu ao púlpito pela primeira vez. Vestida de branco, com a filha no colo, ela contou como Deus a tirou da escuridão. Eu achava que não tinha mais jeito, ela disse, a voz embargada. Mas aqui, eu aprendi que Deus não só perdoa, como restaura. Ele me deu de volta a minha filha, me deu uma família na igreja e me ensinou a sonhar de novo. Hoje, Mariana é obreira e ajuda outras mulheres que chegam quebradas, como ela chegou. Sua filha, agora com 6 anos, corre pelos corredores da CCB, brincando com as outras crianças, enquanto a mãe sorri, sabendo que o ciclo de dor foi quebrado. E assim, a história de Fernando e Mariana se entrelaça com a de tantos outros. Na CCB, não há casos perdidos, só almas que Deus ainda vai resgatar. Porque o milagre não é só a cura, não é só a libertação, que é a vida que se reconstrói, pedra por pedra, sobre o fundamento da fé. E toda vez que uma pessoa se levanta, é como se o céu aplaudisse, porque mais um filho que estava morto voltou à vida. Deus não muda as coisas para nos abençoar, Fernando costuma dizer, olhando para o altar cheio de pessoas que, como ele, já foram salvas. Ele nos abençoa para que a gente mude as coisas. E isso aqui, ele aponta para a igreja lotada, é só o começo. A vida de Fernando e Mariana não parou no milagre. Porque quando Deus toca uma família, o impacto vai além das paredes da igreja, alcança ruas, vizinhos, até mesmo aqueles que já tinham perdido a esperança. E foi assim que, certo sábado à tarde, enquanto Fernando ajudava a organizar as cadeiras para o culto da juventude, um rapaz magro, de olheiras fundas e mãos trêmulas, encostou na porta da CCB como se não soubesse se devia entrar ou correr. Era Lucas, 19 anos, viciado em drogas desde os 14. Ele tinha ouvido falar da igreja por um primo que, depois de ser batizado, largou o tráfico e arrumou emprego. Se Deus mudou ele, por que não eu? Pensou Lucas, mas a vergonha o paralisava. Foi quando Fernando, que já conhecia aquele olhar perdido, se aproximou sem pressa. Tá procurando algo, irmão? Perguntou, com a mesma voz calma que um dia o próprio pastor havia usado com ele. Lucas engoliu em seco. Não sabia explicar que estava procurando tudo, um motivo para acordar, uma razão para não se jogar de vez no abismo. Só balbuciou. Eu não sei se mereço estar aqui. Fernando sorriu, como se já tivesse ouvido aquela frase 1000 vezes. Ninguém merece, meu irmão. Por isso é graça. Vem. E assim, sem sermões, sem julgamentos, Lucas entrou. Sentou no último banco, sujo, cheirando a rua, mas ninguém virou o rosto. Pelo contrário, uma irmã se aproximou e colocou uma Bíblia em suas mãos, marcando o Salmo 34, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lucas chorou. Não por tristeza, mas porque alguém tinha acreditado que ele ainda podia ser salvo. As semanas seguintes não foram fáceis. As crises de abstinência vieram com força, e Lucas quase desistiu. Mas Mariana, que agora trabalhava na cozinha da igreja servindo café para os necessitados, o encontrou um dia vomitando atrás do templo, encolhido como um animal ferido. Ela não disse assegura firme ou a Deus é fiel, só se ajoelhou ao lado dele, segurou sua mão suada e orou, Senhor, se o Senhor não fizer algo, ele morre. Mas eu sei que o Senhor não deixa os teus filhos morrerem. Naquela noite, Lucas teve um sonho. Sonhou que estava afundando em um rio escuro, mas uma mão forte o puxava para cima. Quando acordou, a vontade de usar tinha sumido.
Não era mágica, era Deus agindo. E dessa vez, ele entendeu, a luta não era dele sozinho. 3 meses depois, no mesmo altar onde Fernando havia se ajoelhado anos antes, Lucas foi batizado. A água lavou não só o suor e a sujeira, mas anos de culpa. Quando emergiu, o templo inteiro cantava glória a Deus, e o pastor, com lágrimas nos olhos, abraçou-o forte. Hoje, o inferno perdeu mais um. Lucas não virou pastor, não subiu em púlpitos. Mas toda terça-feira, ele está na porta da CCB, com uma caixa de pães e um abraço quente, esperando por quem chegar como ele chegou, quebrado, com medo, mas ainda respirando. Porque na Congada, ninguém é acaso perdido, são filhos que ainda não sabem que tem um pai. E assim, a corrente do milagre continua. Fernando, que foi salvo da bebida, agora lidera um grupo de homens que lutam contra o vício. Mariana, que quase perdeu o filho, hoje aconselha mães desesperadas no Ministério Restauro. E Lucas, bom, Lucas é a prova de que Deus não só ressuscita, como transforma as cinzas em testemunho. Às vezes a gente acha que o milagre é só a cura, diz o pastor, olhando para o templo lotado, onde histórias como essa se multiplicam. Mas o verdadeiro milagre é ver um homem que não tinha futuro criar uma mulher que só conhecia dor ensinar amor. Uma igreja que o mundo dizia que não ia durar encher cidades de esperança. Porque na CCB, o impossível tem endereço. E toda vez que uma vida é restaurada, é como se Deus sussurrasse: eu não acabo com as tempestades, mas eu ensino meus filhos a dançar na chuva. E Lucas, o homem que já foi chamado de acaso perdido, subiu ao púlpito naquela noite com as mãos ainda trêmulas, não pelo medo de antes, mas pela emoção de quem carrega um milagre nas palmas. Eu deveria estar morto, confessou, segurando a Bíblia que um irmão de fé lhe dera na prisão. Mas Deus não só me tirou do lixo, Ele fez do meu lixo adubo para outras vidas. Hoje, o filho que eu abandonei me chama de herói. A esposa que eu traí me beija com orgulho. E os jovens que eu levava pro crime agora me pedem conselhos. Isso é ressurreição. O templo explodiu em aplausos e lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas daquelas que só brotam quando a alma reconhece: isso aqui é Deus. Reflexão final. O milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós e, principalmente, através de nós. As cicatrizes não desaparecem, e elas se tornam mapas para quem está perdido no mesmo deserto. A chuva não para de cair, mas aprendemos que, com Deus, até o dilúvio vira coreografia. Lição de vida. Deus não precisa de pessoas perfeitas, Ele usa vasos quebrados para mostrar que a luz brilha mais forte pelas rachaduras. Se você ainda respira, seu milagre não acabou, e ele está começando. E quando você achar que não tem mais nada a oferecer, lembre-se, foi nas mãos vazias de um carpinteiro que o mundo encontrou salvação. Porque na CCB, e em todo lugar onde a fé encontra coragem, o impossível não só tem endereço, tem nome. E o nome dele é Jesus.